Meus amigos, a semana que começou com uma dura fala do presidente da República dizendo que agora um lado de lá também precisará respeitar a Constituição, porque ela não é de mão única, parece não ter surtido efeito. O STF, ao contrário, inspirou-se ainda mais para, quem sabe, derrotar mesmo definitivamente o governo, ou pô-lo de joelhos. Os últimos acontecimentos, em duas notícias, nos dão a exata dimensão de como o STF está enfrentando o presidente, o governo, o executivo, para sim colocá-lo de joelhos. A primeira notícia dá conta de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, deu um prazo de 10 dias para o presidente da República, Jair Bolsonaro, prestar esclarecimentos sobre o retorno do delegado Alexandre Ramagem ao comando da ABIN. A decisão de Moraes acontece em ação movida pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro. O partido tenta suspender um decreto presidencial que havia tornado sem efeito a exoneração de Ramagem do cargo de diretor-geral da ABIN. Ramagem havia sido inicialmente escolhido pelo presidente Bolsonaro na semana passada para ser diretor-geral da Polícia Federal, destacou a agência Reuters. A posse de Ramagem foi barrada por outra decisão do ministro Moraes, que alegou desvio na finalidade da escolha presidencial. Ramagem está no centro da crise que levou à saída de Moro, que comandava o Ministério da Justiça no governo, e de Maurício Valeixo como do comando da Polícia Federal. Bem, aqui é o seguinte, trata-se sim, claro, de mais uma ação no sentido de humilhar o governo, humilhar o presidente, chamá-lo às falas para explicar algo inexplicável. Por exemplo, vamos usar aqui uma analogia com o futebol. Imaginem que o técnico resolva substituir um dos jogadores em campo. Pois bem, o jogador sai e entra outro no seu lugar. Mas aí o juiz da partida resolve que o outro não está autorizado porque é amigo do técnico. Não deve jogar porque, enfim, o clube, a entidade, o clube é maior que o time e, portanto, pertence aos torcedores. Colocar um jogador muito amigo do técnico pode, de algum modo, prejudicar a equipe, o time, enfim, o clube, algo mais ou menos assim. E manda o jogador que entrou de volta para o banco. Bem, o técnico pede então àquele que já estava em campo que volte a ocupar o seu lugar. Mas aí o juiz pede explicações ao técnico do porquê escolheu o jogador que iniciou a partida para retornar, já que a substituição não foi permitida. É sim o samba do afrodescendente enlouquecido. Mas serve, claro, para humilhar o presidente, como disse, porque por mais absurda que seja a situação, ela cumpre um propósito. Estão dobrando ou tentando dobrar, vergar a espinha dorsal do governo, que é o próprio presidente. A outra matéria é ainda mais pesada nesse sentido. O ministro do Supremo Federal, do STF, Celso de Mello, autorizou hoje, terça-feira, novas medidas no inquérito que apura as denúncias do ex-ministro Sérgio Moro sobre uma suposta interferência do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Polícia Federal, que a rigor parece ser uma grande farsa. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu o depoimento de 10 pessoas, entre elas 3 ministros e uma deputada. Os ministros que vão prestar depoimento são todos militares, anotem aí. Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e o general Walter Braga Neto, da Casa Civil.
Agora prestem atenção no fim da matéria. No documento enviado ao STF, Ara solicitou que os depoimentos ocorram num prazo de 5 dias úteis, como foi definido para a oitiva de Moro. Tudo muito rápido, convenhamos. Os nomes citados terão de cumprir a decisão em até 5 dias após a intimação. Foram intimados hoje. Caso não compareçam, poderão ser conduzidos coercitivamente, destacou a CNN. Vocês já imaginaram o general Augusto Heleno sendo levado coercitivamente por meganhas do Distrito Federal para depor no STF? Já imaginaram o militar Walter Braga Neto ou Luiz Eduardo Ramos na mesma situação? Bem, aí compete saber o seguinte: eles se submeterão docilmente a essa intimação ou esperarão pelos meganhas do STF? É uma boa questão, é uma boa pergunta, porque também se trata aqui de colocar o governo de joelhos. Dizer para a população inequivocamente quem é que manda. Bem, só que esse mandar, como nós já estamos dizendo há vários dias, implica em usurpar os poderes do próprio executivo, uma quebra total da Constituição. É uma ditadura declarada, gritada dos telhados, para que todos ouçam. As coisas mudaram, aqui quem manda somos nós, os togados. Pois é, o general Augusto Heleno se deixará levar, conduzir docilmente ou será levado abaixo de vara para depor no STF? Vamos aguardar. É uma novela que a cada momento que passa se torna mais excitante, mais empolgante, porque nós, o povo, queremos saber, afinal, quem é que vai ganhar essa guerra. Todos nós torcemos para o mocinho, mas esse filme, quem sabe, termine com a vitória do bandido, porque afinal nós somos apenas meros espectadores até o momento, porque não temos como fazer nada além do que ocupar ruas e praças, e nem isso resolve nada. A semana que começou com a fala dura de Bolsonaro está chegando ao seu meio com a fala dura, ameaçadora e autoritária do STF. Até amanhã, se Deus quiser.